Irmãos, um feliz sábado. Feliz sábado. Quando nós iniciamos a nossa escola sabatina, nós estávamos em pouquíssimas pessoas, 4, 5. E é muito bom olhar daqui da frente e ver que o Espírito Santo tocou o coração de cada um de vocês para estar nesta manhã para adorar a Deus. Eu não sou uma pregadora, então eu vou contar uma história para vocês. É uma história conhecida, a história da rainha Esther. E sempre eu tinha no meu coração, quando eu for pregar, eu quero falar sobre a vida de Esther. Porque o que mais chama a atenção, vocês podem abrir a Bíblia, nós já oramos. Antes de começar o sermão, eu quero agradecer a Deus por a vida da dona Rosilene, por ela estar aqui, pela vida da minha amiga Gleice. Elas são as minhas convidadas nesta manhã. A dona Rosilene, ela tem um testemunho muito lindo. A senhora pode ficar de pé para as pessoas olharem a senhora um pouquinho? Ela é uma filha de Deus. A senhora pode sentar, muito obrigada. A dona Rosilene, ela teve derrame. Ela ficou acamada, ela não falava, ela não andava. E foram quanto tempo, Gleice? Uns 4 anos. E ela não deixou de confiar no poder de Deus. E para a honra e glória de Deus, a dona Rosilene voltou a andar, voltou a fazer as suas atividades normais. Ela só não fala. Deus, ele não devolveu a fala porque ele viu que não era importante para a senhora nesse momento. Então ele devolveu os passos da dona Rosilene. A dona Rosilene, todas as manhãs, ela tira um momento dela de comunhão com Deus. Ela senta na poltrona dela, ali ela estuda a Bíblia, ela fala com Deus. E o mais lindo de tudo, que ela tinha um sonho de rever o seu filho. Ela tinha um filho que estava aqui por 20 anos que ela não vinha, ela sofria muito. E ela orava. E Deus concedeu o visto para a dona Rosilene vir visitar o seu filho, estar com ele, com a sua nora, conhecer a sua netinha. Então, Deus, ele é um Deus de milagre. Hoje nós temos a dona Rosilene por respostas das orações. Deus atendeu. E é um prazer a senhora estar aqui. Que Deus possa conceder muitos e muitos anos de vida para a senhora viver e adorar o Senhor. Porque Ele sabia que era muito importante a senhora passar por esse momento. Ele tinha lição para ensinar. E Deus, ele restaurou. É o que Deus quer de nós. Uma fé, uma confiança. E na vida de Esther, vocês podem abrir o livro de Esther no capítulo 1. A história começa assim: o banquete de Assuero. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. O rei Assuero, a Bíblia nos conta que ele foi um rei de muito êxito. Ele possuía um grandioso poder, um grande domínio sobre as pessoas da cidadela de Suzã, que é onde ele vivia, onde tinha o seu palácio, mas ele também tinha um domínio sobre 127 províncias. Ou seja, ele mandava e desmandava, ele tinha o poder de fazer acontecer o que ele bem quisesse diante dessas províncias. Mas certo dia, a Bíblia nos conta a história, que é bem conhecida, que Assuero, ele fez uma grande festa, um banquete,
onde foi ser gastado com certeza milhões de dólares. Uma festa que por 7 dias as pessoas bebiam do vinho real, ou seja, o vinho mais importante, mais caro da época, era servido na festa do rei. E ali todos podiam beber, como diz o ditado, da largura da boca. E eles eram servidos em taças de ouro. Então, nessa introdução da história, nós já podemos perceber que ele tinha muito dinheiro e muito poder. Mas, no meio dessa história, passados-se 7 dias, o rei já estava com o seu coração alegre. Ele já imagina uma pessoa bebendo 7 dias. Se ele não ficar bêbado, ele não tem outra palavra, né? Ou seja, as suas razões, a sua razão, a sua mente já não falava coisa com coisa. E ele mandou um convite para sua esposa, para a rainha Esther, que se comparecesse no palácio para desfilar diante de todas aquelas pessoas. E os historiadores nos contam que não era um simples desfile. Ali ela tinha que expor o seu corpo. Mas Vasti, ela era uma mulher diferenciada. Ainda que ela fosse a esposa do rei, esse convite pareceu muito assim, desrespeitoso. E ela não compareceu no convite do rei. Ela não foi à presença do seu esposo. E vocês sabem que discordar, não aceitar um pedido do rei, é um tremendo desrespeito à autoridade do rei. E isso poderia levar até a morte de uma pessoa. Mas Esther o mesmo eunuco que trouxe o recado para ela se aparecer na presença do rei, o mesmo levou o recado de volta. Diga a ele que eu não irei. E pronto. O rei ficou muito enfurecido, porque desobedecer a ordem de um rei naquela época custava sua própria vida. E o rei continuou com as suas festas, reuniu todos os eunucos e falou: vocês vão visitar todas as províncias. De cada província vocês vão trazer mulheres. Eu quero 127 mulheres. E dessas 127 mulheres, elas foram escolhidas, reduzindo o número que se tornou em 12. Onde entra a bela Esther. Uma menina judia, temente a Deus. Eu estava lendo a história e diz que o rei, para ir à presença dele, para fazer aquele desfile, teve todo um preparativo. E nós sabemos da história que elas ficaram 1 ano se preparando para estar com o rei. 6 meses tomando os banhos de óleos e 6 meses se perfumando. E dentre todas elas, vocês imaginam, um dia de salão, algumas horas transforma uma mulher, imagina 12 meses. E ele era o quê? O dono da palavra. O que ele falava, estava falado e acabou o papo. E vieram essas mulheres e foram reduzindo o número, tornando-se em 12. Mas Esther, ela tinha algo diferenciado na sua vida. Ela era pura. Ela nunca tinha se deitado com um homem. Os costumes dela eram diferentes das meninas da época. A história diz que as meninas, elas iam crescendo, sendo ensinadas pela mãe como se portar na cama para agradar o seu marido. E Esther, ela não tinha tido esses ensinamentos. Primeiro
porque a cultura dela era diferente. E ela era órfã, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu.